mineração, tudo tem mineração. Boa noite, comunidade do Instituto Minery. Que bom estar com vocês mais essa noite, hoje com um tema que é de interesse de todo mundo. O tema é esse daqui, vou até colar. Planejamento na mineração. Como transformar ideias e tirá-las do papel para virar realidade. É esse o nosso tema de hoje. E nós estamos aqui com o Júnior Alves. Prazer te receber, Júnior. Prazer, Marina. É uma satisfação muito grande estar aqui com você para poder falar desse tema tão importante. Também com a Michele Costa. Prazer. Olá, Marina. Obrigada pela oportunidade de que você está me dando aqui hoje, para eu poder estar compartilhando um pouco, né, da minha experiência, do meu conhecimento e também poder aí, né, tirar um pouco de aprendizado ali do Júnior também. Esses dois são dois grandes planejadores. A Michele trabalha lá do lado do empreendedor, é planejadora, né, de grandes projetos. Sim. E o Júnior trabalha do lado aqui dos projetistas, do outro lado, quem é que dá todo o suporte para a mineração, né, Júnior? Funcionar em todas as suas dimensões. Júnior é especialista de gestão de projetos e processos. Daqui a pouquinho eles vão contar mais para nós. Pessoal, estamos de nome novo. O IM Podcast agora é MineryCast. A apresentadora, para quem não viu o primeiro episódio, sou eu, Marina Siqueira. Sou socióloga, cientista política e agora estou aqui com vocês, conduzindo essas discussões maravilhosas para o nosso setor. Além disso, o nosso podcast agora, ele é temático. O que significa? Agora a gente está nos quadros que vamos discutir sobre o Brasil mineral. E a discussão hoje depois que a gente entendeu o que esperar de 2025, a gente saber como colocar os projetos do sonho na prática, como fazer acontecer no mundo real. Por isso, a discussão de hoje. Além disso, o próximo bloco será sobre uma parte mais técnica que é operações na prática, da mina à usina. E assim a gente vai trazendo os blocos. Então é isso, pessoal. Já falei demais, agora a gente quer escutar os nossos convidados, né? Eu queria que vocês se apresentassem, fale para mim com o que vocês trabalham, quais grandes projetos vocês já planejaram. Conta um pouquinho aí para nós. Começar com a Michele. Vamos lá, Michele. Boa noite, eu sou a Michele Costa, trabalho com projetos pequenos, né, há 25 anos e aí com projetos grandes mesmo, né, projetos de capital aí tem em torno de 5 a 8 anos. Muito bom. Trabalhei em grandes obras dentro do meu estado, né, que eu sou de Vitória, Espírito Santo, sou capixaba. Trabalhei em grandes projetos dentro do meu estado, trabalhei numa das grandes construtoras dentro do meu estado, porque eu sou da disciplina de civil. E depois eu fui para a área da mineração, trabalhando numa mineradora no meu estado, e sempre trabalhei também lá dentro com grandes projetos, né? Mega projetos eu ainda vou chegar lá. Calma, grandes projetos numa grande mineradora. Uma grande mineradora. E aí, Michele, você estava contando uma história que você desplanejou para planejar, então tinha o planejamento, o desplanejamento, do desmonte. Vou querer saber essa história, tá? Você vai contar para nós daqui a pouquinho. Tá, joia, pode deixar que eu conto. Júnior? Bom, boa noite, né? Mais uma vez, é uma satisfação muito grande, Marina, estar aqui para falar desse tema que você já me conhece há um tempo, sabe que eu adoro, sou apaixonado por falar sobre isso. Eu estou na área de projetos e processos há 19 anos, né? Tenho aí uma certificação pelo PMI como PMP e além disso atuo também como professor universitário. Já tive aí a gratificação de atuar em grandes projetos, né? Projetos em diversas áreas do conhecimento, especialmente na área de mineração. Né, projetos de grande porte, projetos de médio porte. Tive a honra de trabalhar no iniciozinho dos projetos de DIACO, né, avaliação de conformidade e operacionalidade das barragens. Foi o maior planejador do Brasil dessa auditoria. Não foi, Júnior? Que no final, né, do primeiro ciclo foi reconhecida ali pela Agência Nacional de Mineração como um dos melhores produtos entregues para o mercado da mineração no mercado de auditoria, né, Júnior? Eram 23 mineradoras só nesse tipo de projetos, mais outras mineradoras em outros que não era só isso, né? Então a gente está diante de um planejador de algo nacional mesmo, grandioso, né, Júnior?
Foi um desafio enorme, né? Você sabe bem como foi. E como todo bom planejamento, a gente teve que aprender muito para depois planejar corretamente, né? Então, isso aí só veio ratificar aí o amor pelo planejamento, pela organização, pela gestão de projetos. Tive a oportunidade de trabalhar com projetos na área de implantação de institutos de pesquisa de mineração, né? Então, também outro grande desafio, aprender mais sobre mineração. Então, de fato, é um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema. Muito bom, pessoal. Tem um ditado que a gente fala o seguinte, a gente fala isso até para as crianças, né? Para todo mundo. Começa certo para terminar certo. No mundo corporativo, como é que a gente pode traduzir o que é planejado? Comece com o planejamento correto que você vai ter maior chance de sucesso. É isso, né? Sim. Então aí, pessoal, o que é o planejamento no final das contas? Que etapa que é essa que está ali no começar certo? Não é só começar, acompanha até... Finalizar, só Deus sabe, né? Isso. Quando finaliza, às vezes depois de finalizar, ainda está planejando, o assunto já até terminou, mas né, ainda tem algumas coisas ali pro depois. E aí, gente, o que é o planejamento no final das contas? Ô Marina, puxando um pouquinho aqui, eu gosto muito de pensar no planejamento como tem um passo antes, mas que acaba sendo envolvido dentro da atividade de planejamento. Se a gente pensar qual é a razão de ser de qualquer planejamento, né? Seja numa empresa de mineração, seja numa empresa de automóveis, seja na nossa própria vida. A função do planejamento é te tirar de um contexto para te levar para outro, né? Assim? Então, se você precisa chegar a algum lugar, você precisa saber de onde você está partindo. Então, eu gosto muito de pensar, chamar de meu ponto A e meu ponto B. Então, para que o meu planejamento seja consistente, ou seja, que eu saiba todos os caminhos, tudo aquilo que eu preciso fazer, eu preciso primeiro saber de onde eu estou partindo. Até para que eu possa conhecer as minhas deficiências, as minhas forças, saber as minhas capacidades para que eu possa planejar baseado nisso e daí conseguir chegar ao meu ponto B. Então, inclusive para que você consiga medir esse avanço. Então, eu vejo muito planejamento nesse sentido, né? É uma ferramenta, é uma ponte que te tira de uma situação, de um contexto que você se encontra e te leva até o contexto que você deseja. Eu vejo assim. Muito bom. E aí, Michele, planejamento, que etapa que é essa? O que é isso? Olha só, o planejamento, eu falo que eu sou encantada com planejamento. Eu sou apaixonada com planejamento, assim. Eu respiro o planejamento pelos meus poros, assim. Depois eu conto pra vocês como que eu planejei os meus 50 anos. Eu fiz um planejamento. Boa. Qual ferramenta? Foi o Agile que eu fiz. Então eu vou contar depois do meu casamento. Olha só, gente, são experiências. Planejamento, você tem... Gente, você leva pra sua vida pessoal. É o planejamento de um carro, é o planejamento de uma casa. Enfim, planejamento é vida. Agora, como que você vai conseguir ter sucesso no seu planejamento, né? Que aí você está perguntando para onde que eu vou. É o famoso mineiro fala proncotô e proncovô, né? Isso aí. Então, o proncotô e proncovô, para mim o mais importante é o como. Como que você vai sair da onde você está e como você vai chegar lá. E quando você chegar lá, quem é que vai receber isso daí? Perfeito. Como que essa pessoa vai receber? Qual o valor que você vai entregar para essa pessoa, ou essas pessoas, ou essa comunidade, dependendo do projeto que você está. Se não for um projeto em que você está, em que você se encontra, que seja um projeto pessoal seu, como que eu vou estar? Eu quero comprar um carro que custa X e que eu vou parcelar ou que eu não vou parcelar. Depois de eu comprar esse carro, eu vou ficar como? Qual é a minha sensação? Qual é a sensação que eu vou trazer para minha família? O que isso vai gerar de valor para mim? Então, eu acho que mais importante da entrega do planejamento é o como você faz o planejamento e qual é o valor que você vai entregar para essas pessoas ou para essa pessoa que vai receber esse planejamento. Aí você consegue fazer uma declaração de escopo com objetivo, com propósito e mensurável, porque você sabe o que o cliente quer, como ele quer entregar e que tipo de valor que ele vai receber. Muito bom. Ou seja, o planejamento vem para trazer transformação. Exatamente. Se não for para transformar, não é. Exatamente. É por isso que eu falo que assim, eu sou muito apaixonada por planejamento. Porque o planejamento, ele transforma a equipe,
Existem vários brainstormings, assim, que são verdadeiros cibates, né? Não é nem debates, são verdadeiros cibates. Então, existem vários brainstormings com os stakeholders, onde você coloca ali na mesa um problema e vem todo mundo junto ali para poder resolver aquele problema. Acontece muitas discussões acaloradas, mas geralmente são discussões bem técnicas, né? A gente tem essas discussões bem técnicas, né, dentro da engenharia principalmente, mas o que você gera de valor para a equipe que está participando do projeto, porque você precisa conhecer, e às vezes você, como você falou, às vezes você chega num projeto, você não conhece aquele projeto, você não conhece nada, e você tem que estudar para você poder planejar. O planejamento, pelo que vocês estão falando, é algo que tem que nascer de dentro, né? Assim, ele tem que ser algo que é compartilhado. Tem algumas equipes que têm o privilégio de ter um planejador, que são as equipes que contam com profissionais como vocês, e tem outras, por exemplo, equipes que eu já fiz parte que não tinha, cabia ao gestor fazer boa parte ali do planejamento e alinhar ali o que era a perspectiva da organização com os resultados ali da ponta, né? E a gente fala muito em grau de maturidade, né, para o planejamento. Gente, no setor da mineração, como é que está a nossa maturidade para o planejamento? Como é que é dentro das empresas e no setor? Eu já até adianto, até pouco tempo atrás a gente agia muito por oportunidade dentro da mineração. Agora, de um tempo para cá, né, de um bom tempo para cá, a gente tem colocado cada vez mais práticas de planejamento, ferramentas profissionais como vocês para dentro desse jogo, né, para a gente ter essa visão do ponto A para o ponto B. E aí, como é que está o grau de maturidade do nosso setor hoje, na experiência de vocês? Eu vejo, Marina, que isso evoluiu e vem evoluindo ao longo do tempo. Você falou bem aí que aquela ideia, né, não era nem planejamento, era o tal do fazejamento. Fazejamento, né? Exatamente. Opa, pensei em algo e vou fazendo. Sem orientação, sem organização, e onde quer que a gente chegue, chegamos. Não importa como e quando. Esse termo fazejamento é só para quem está na adolescência vintage, né? Gostei. Então é bem isso. Então era assim. Hoje as empresas estão mais conscientes dessa necessidade de organização. Eu vejo que ainda falta muito, né? As pessoas não conhecem muito a prática, não conhecem muito os métodos, muitas ferramentas. Então precisa um pouco mais desse apoio para dar até esse direcionamento, né? Para alcançar o resultado de forma mais sustentável. Mas já evoluiu bastante. Mas assim, eu percebo muito nessa minha trajetória, às vezes a dificuldade de conversar com as empresas justamente por essa falta de conhecer as ferramentas, de saber as práticas, de saber o porquê aplicar isso ou aplicar aquilo. Então, acho que é algo ainda, existe essa carência aí de desenvolvimento no lado das empresas. Não sei se você vê dessa forma também, Michele. Você fala do lado do empreendedor? Do lado do empreendedor. Sim. Ainda se tem aquela ideia... quando você fala grau de maturidade de planejamento, eu estou colocando a equipe de projeto como um todo. Tá. Não só do planejador, do profissional planejador. Porque aquele profissional que ele se dispõe a fazer planejamento de uma obra, ou seja, né, de uma engenharia, de empreendimentos grandes, provavelmente ele é um cara que ele é apaixonado pelo que ele faz. Eu não conheço nenhum planejador eu estou trabalhando aqui porque eu não tenho outro lugar para trabalhar. Não, é apaixonado pelo que faz. Só que aí, falando de uma equipe de projeto como um todo, eu acho que ainda a maturidade ainda é baixa. Porque a maioria ainda não entendeu qual é a função do planejamento e do planejador dentro do empreendimento. Eu concordo e vejo que tem uma deficiência também, Michele, que é o seguinte: se a gente parar para pensar, o que um planejador faz na maior parte do seu tempo? A gente conhece ferramentas de cronograma, ferramentas para gestão de riscos, para medição de resultado, enfim, várias ferramentas. Mas uma das coisas que as pessoas menos consideram é a comunicação. Se a gente parar para pensar, nós que somos planejadores, 90%, para não correr o risco de ser injusto, a gente passa comunicando. Sim. Seja para poder alinhar escopo, seja para trabalhar alguma mudança necessária no processo, seja para gerenciar conflitos que acontecem nas equipes, dentro das empresas, empresa, cliente, equipe, entre membros da equipe. Então, a maior parte do nosso tempo é comunicando. Então, se a gente parar para pensar hoje, o que faz um grande planejador hoje? Qual que é a grande característica de um bom planejador? Habilidade de comunicação. Sim.
90% do tempo ou mais é comunicação. E aí, a comunicação não é só dele com a equipe. É fazer a ponte da comunicação da empresa com o cliente, que é o que você falou da ideia do valor, né? Como que eu vou enxergar o valor? Eu só vou identificar o valor se eu fizer a pergunta certa, se eu analisar da forma correta. Isso é comunicação. Então eu vejo que para as empresas, para os empreendimentos ganharem maturidade no quesito planejamento, trabalhar o perfil de comunicação das pessoas, eu acho que é essencial, acho que é o primeiro passo. Existem outros. Você me fez pensar duas coisas, Júnior. O primeiro é que lugar privilegiado que um planejador tem. Porque ele tem uma visão holística de tudo que está acontecendo, né? E às vezes quem está na execução, os times de execução, não consegue ver o todo, o impacto de fazer demais ou fazer de menos, ou atrasar, que gera em relação ao todo. Então é um lugar muito privilegiado, você trouxe, né, que a habilidade de comunicação ela é muito relevante, e isso coloca no centro da discussão pessoas, não é isso? Pessoas. E aí, gente, como é que ele lidar com assim, vários perfis de pessoas, vários níveis hierárquicos. Às vezes a gente tem um plano de ação enorme. Como é que é isso na prática, no dia a dia? Como é que vocês fazem? Nossa. Bom. Você quer responder? Deixa eu... Respirou fundo, pessoal, gente. Você vai contar o segredo? Bom, pessoas, né? Pessoas, vou até escrever aqui, pessoas. Pessoas. É sempre sobre pessoas, né? A gente trabalha com pessoas, para pessoas e entrega para as pessoas. Então, o que mais a gente precisa fazer, como ele mesmo falou sobre a questão da comunicação. Eu, por exemplo, você pode ver que eu tenho um timbre de voz bem assertivo. Então, às vezes, as pessoas acham que pelo fato de eu estar falando de uma maneira muito assertiva e entendem como se fosse impositiva. Então, isso daí é uma coisa que eu tenho trabalhado ultimamente comigo. Soft skills de comunicação. Soft skills de comunicação, exatamente. Então, eu tenho trabalhado isso comigo para poder melhorar a comunicação. Mas não só isso, você também tem que trabalhar dentro da sua equipe ali de projeto, principalmente da equipe, a questão da maturidade, do conhecimento da ferramenta, conhecimento de técnica de planejamento, conhecimento técnico de projeto. E aí você tem que, ali como um líder, né, entender ali o que você vai fazer nessa salada. Porque às vezes você tem na sua equipe uma galera que é muito bom de ferramenta, mas não é muito bom de técnica. Ou é muito bom de técnica, mas não é muito bom de ferramenta. E você tem uma galera também que é muito bom de ferramenta e técnica. E você tem que fazer ali aquela administração ali de pessoas. E a questão da comunicação, eu não sei se o Júnior vai concordar aqui comigo agora, a maior dificuldade que a gente tem é mostrar os resultados e fazê-los aceitar quando os resultados são negativos. Quando o resultado é positivo, quando você está com um índice lá de aderência física, econômica que está dentro do aceitável, ninguém questiona nada. Agora, quando você apresenta um negativo, quando você fala que a tendência, do jeito que está aqui, hoje nós temos uma aderência de 90%, até aceitável. Mas do jeito que a gente está, daqui a 3 meses a gente vai para 70%. É a hora de construir os famosos planos de ação. Exatamente. De fazer, você lembra muito bem de fazer aquele movimento de contingência, tira a equipe daqui e dali, vamos entender quais são os caminhos possíveis. E aí não é só a comunicação, vem a negociação também, perfeito, né? E você tem que estar ali preparado, o planejador tem que estar preparado para ser a posição de destaque. Tem um amigo meu que ele fala bem assim, você está nessa posição de destaque para isso. Por quê? Porque a galera vem em cima de você e vem, seu número está errado, esse número que você achou não está assertivo, vamos verificar isso, aí começa. Aí você começa a ser sabatinado, aí você tem que ter aquele controle emocional ali para poder aguentar aquela sabatina e para fazê-los entender que sim, do jeito que está ali, a aderência daqui a uns 3 meses ela vai ser 70%. Então, geralmente, quando eu acho que uma das maiores dificuldades na comunicação é principalmente quando a gente tem resultados negativos. Eu não sei se o Júnior vai concordar. Eu não concordo totalmente. Você me fez lembrar, existe uma máxima, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar gestão de projetos,
há alguns anos atrás, assim. Logo ali, a gente está na adolescência vintage. Tempo, isso. Eu gostei e vou usar esse termo. Eu me lembro que existe uma piada interna, né, no meio ali dos gestores de projetos, que a culpa é sempre do gestor do projeto, a culpa é sempre do planejador. É isso aí. Né? Se a gente parar e olhar de uma certa perspectiva, a gente vai ver que é meio que isso, né? Porque vamos pensar, e isso me fez recordar também que antigamente, como é que você via um gestor de projeto, um planejador? É o cara que entregou o projeto dentro do prazo, com o orçamento que ele tinha, né, e com o escopo que era previsto ali ao início. Se ele fez isso, ele era o melhor gestor de projetos, o melhor planejador do mundo. Mas hoje em dia, inclusive com as evoluções, né, dos métodos de gestão, das ferramentas, é cobrado desse cara hoje uma outra habilidade. Qual é a habilidade para além da comunicação? A visão de negócio. Então, um bom gestor de projeto, eu não preciso ser especialista em mineração, não preciso ser especialista em construção civil, mas eu tenho que ter uma boa visão de negócio. Eu tenho que saber entender as regras de negócio, como aquela empresa funciona, para justamente gerar esse valor e entender que, olha, de fato, na minha projeção, daqui a 3 meses a gente vai ficar a 70% do resultado. E o que eu posso fazer conhecendo o negócio para resolver esses problemas? Né? Então, se a gente traz isso hoje para um outro olhar, dentro de uma área de mineração que é complexa, é muito dinâmica, imagina a velocidade com que os planejadores, você deve sofrer isso na prática, que os planejadores têm para poder rever e corrigir o rumo ali, retomar, botar o trem nos trilhos de novo. Ô Júnior, você me fez pensar em algo que a gente até estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? O mundo hoje é um mundo que muda numa velocidade, se transforma numa velocidade incrível, né? E os projetos também vão acompanhando essa mudança, essas possibilidades, ou são impactados por isso. E a gente tem um choque, né, assim, do tipo de planejamento tradicional, aquele que eu tinha, né, o schedule, né, que eu colocava lá, botava tudo certinho, e aí, ao longo do tempo, ia dando cheque o que eu fazia, o que eu não fazia, com o que a gente chama hoje de métodos ágeis, tem várias outras metodologias. Como é que acontece esse choque, assim, do tradicional para os métodos ágeis? E eu queria, assim, a opinião de vocês, assim, a gente abandona o tradicional, fica só em métodos ágeis, ou esses outros métodos mais modernos, ou não, tem que coexistir os dois, ou depende da aplicação. Como é que é a visão de vocês em relação a isso? Eu não sou muito a favor de metodologia, não sei se o Júnior vai concordar comigo. Assim, lógico que as metodologias, elas vieram para ajudar a gente, para facilitar. Não sou contra a metodologia. Existem algumas metodologias que elas funcionam perfeitamente, a metodologia, o método com a ferramenta. Agora, tem metodologia que eu acho assim, que é legal a metodologia e ela tem 4, 3 ferramentas que eu falo, me dá 2 ferramentas aqui que eu vou colocar aqui e vou utilizar. Então, eu acho que a gente tem que utilizar o bom senso. É a gente ver qual é a necessidade do projeto, qual é a maturidade da equipe, porque às vezes você está com uma metodologia muito nova, que foi lançada no mercado 1 ano, 2 anos, mas a sua equipe não tem aquela maturidade naquela metodologia. Então não adianta você trazer, porque dependendo do prazo que você tem para implementar, né? Porque às vezes você sempre é para ontem, aí às vezes você traz um método novo, onde você tem que treinar a equipe, para a equipe aprender a fazer aquela metodologia, tem uma curva de aprendizado aí, e às vezes você não tem tempo. Então, eu acho que você tem que fazer uma mescla. Eu concordo totalmente, assim. O que eu enxergo? Se a gente parar para analisar toda e qualquer organização, a gente vai ver que o que compõe, quais são os 3 principais pilares dentro de uma organização. Pessoas, ferramentas e processos. Qualquer organização aqui no Brasil, em Belo Horizonte, em Vitória, no mundo, pessoas, ferramentas e processos. Para qualquer projeto. Pessoas, ferramentas e processos. E aí você falou uma coisa importante, e só fazendo um parênteses, você falou uma coisa, Michele, assim, que eu arrepio de felicidade, que é a ideia do valor. Né? E talvez a gente até fale mais um pouco sobre valor aqui, que é uma grande mudança. Mas, enfim, você tem que ter os processos alinhados aos objetivos da organização. Você tem que ter as pessoas conscientes desses processos, sabendo exatamente o que se espera delas. E as ferramentas, elas vêm para quê? Para suportar tudo. E aí, quando eu falo ferramenta, eu não estou falando só do software que você usa, não. É da metodologia também. Então, se a metodologia ela não vier para dar suporte ao que você precisa fazer,
esquece, deixa de lado. Né? Então, até um tempo atrás, havia muita briga. É método ágil ou método tradicional? O que é melhor? O que se adequa? E, na verdade, uma bandeira que eu sempre defendi, não existe o melhor ou pior método. Existe o mais adequado para o seu contexto. Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de gerenciar projetos do ACO, no qual a gente usava metodologia tradicional, fazíamos as reuniões lá de 15 minutos todos os dias, tínhamos os instrumentos, né, os artefatos lá, que eram do método ágil, Kanban. Fazia o daily todos os dias da equipe. Você fazia o daily todos os dias? Fazia todos os dias. Que bacana. E bem na prática do daily, né? Fala o que você tinha para fazer, o que você fez, quais são suas dificuldades, vai passando de um para o outro. Então é isso, sabe? É o que bem que você falou, qual é o meu contexto e como é que eu pego tudo que tem, né? Porque virou um comércio também, se a gente parar para pensar. Então, de tudo que tem, o que eu posso aproveitar? Aí eu vou montar algo híbrido ali que vai atender o meu contexto. E tá tudo certo. Né? Então, acho que é por aí. Gente, e qual que é a diferença de planejar um grande projeto ou um contexto como esse que a gente falou, né? De uma consultoria nacional, de uma auditoria, para os planejamentos do dia a dia, né, das equipes menores, das entregas mais focadas? Quais são as grandes diferenças? Elas existem? Elas são muito latentes ou não? Como é que é? Muito. Bom, os projetos maiores, eles são mais desafiadores porque os seus stakeholders têm uma maturidade muito grande, são mais exigentes. As suas entregas, elas têm que ser maior. Você precisa ter uma equipe com uma experiência técnica, uma força técnica muito grande. Seus resultados têm que ser mais assertivos, porque geralmente os projetos maiores são projetos de maior visibilidade. Sim. Então você tem que estar mais atenta a esses resultados que você vai gerar. Seu resultado tem que ser de valor e com valor. Nível de exposição ao risco aumenta. O nível de exposição ao risco aumenta. Conta pra nós aquela experiência que você contou em off aqui, que você desmontou, montou, planejou, foi. Gente, é incrível. Vai lá. Então, na realidade, eu participei de um projeto onde a gente estava fazendo a transformação de uma usina. A gente ia transformá-la de pelotização para briquete. E aí, nessa época, eu estava trabalhando numa empresa em que ela foi contratada para poder fazer a desmontagem. E foi muito engraçado, a gente entrou numa sala como essa daqui e a gente olhava um pro outro e falava bem assim, a gente vai desmontar como? E a gente ria, a gente ficou 2 dias lendo o projeto, igual folha. E assim, os projetos eles não existiam mais digitalmente, né? Eram uns cacarecos de folha mesmo, folha de papel vegetal. Não tem aquele papel vegetal amarelado? Lembro. Era isso que a gente tinha. E a gente rodava com aqueles projetos. E aí a gente falava assim, como que a gente vai fazer? Até que um dia eu falei assim, gente, vamos começar do começo? Vamos aqui no centro. Era disco de pelotização que a gente precisava desmontar. Nosso maior problema não é aqui? Por que a gente está preocupado em desmontar a estrutura metálica que está em volta, a talha que está lá em cima? Não, é aqui. O coração é aqui. Vamos pelo coração? Vamos matar o boi pelo coração? Ao invés de ser pelos bifes, vamos lá no coração. Aí, sentamos. Dali, a gente foi resolvendo o entorno do coração. E aí, a gente conseguiu planejar a desmontagem para começar a montagem de um outro negócio. A gente desmontou uma pelotização para montar uma usina de briquete. Curiosidade, o que é o briquete? E o briquete, ele veio para transformar uma geração. Ele é um projeto altamente transformador. Ele vai impactar muitas gerações. Por quê? Porque ele reduziu a emissão de gases, a emissão de dióxido de carbono. Eu até anotei aqui, porque eu não sou obrigado a lembrar de tudo. É verdade. Né? Isso. Foi o dióxido de ferro que a gente reduziu, o óxido de nitrogênio. A gente utiliza aglomerante orgânico. No caso, a gente consegue utilizar areia de rejeito. A gente utiliza muito pouquíssima água, quase nada. E a gente também reduziu a emissão de particulados na siderurgia também. Então, a gente chama de briquete verde, né? Lá dentro da área da Vale, a gente chama de briquete verde. Mas eu vejo assim, hoje, a nossa geração, nós aqui, nós não vamos ver esse impacto, eu acredito. Mas a partir dos nossos filhos e das próximas gerações, assim como a gente tem hoje a pelotização que
impacta, né, na nossa vida, no nosso carro, na nossa caneta, nesse aço que está aqui, a gente também vai ver esses impactos daqui a alguns anos, as nossas gerações verão o impacto dessas gerações. Parabéns, Michele, incrível. Parabéns. É um planejamento literalmente de impacto. Olha e só, só fazendo um parênteses aqui, aí você vê a veia de planejador, né? Tinha um problema grande, ninguém sabia por onde começar, eu peguei o problema grande e dividi em partes menores. Sim. Que essa é a dificuldade que a gente vê, né? Nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Ok, então divide em partes menores e vai atacando cada pequena parte até você chegar no todo, né? Então, isso é uma das grandes... É um cerne ali do planejamento, né? E Júnior, e você? Qual que é a perspectiva aí das diferenças dos grandes planejamentos para esses diários, né? De equipes menores, projetos menores? Tem essa, né? Que a Michele trouxe dos stakeholders. O olhar para o projeto é diferente, né? É um projeto que está exposto a mais risco. Então, a gestão de risco tem que ser bem refinada, bem ali par e passo, acompanhando, fazendo a gestão quase que diária. Mas tem outro também, inclusive tem uma pesquisa da Endeavor, eu não vou me lembrar agora de cabeça de quando, mas depois a gente pode ver, que ela mede a complexidade aumentando a partir do volume de pessoas que estão trabalhando de forma colaborativa, e isso é exponencial. Então, ou seja, quando você pega um projeto grande, em tese são mais pessoas trabalhando. E para um gestor de projeto, um planejador que tem que fazer gestão de equipe, a complexidade de gerir pessoas vai aumentando. Sim. Né? Você tem que gerir mais conflitos, você tem que ter as pessoas mais alinhadas, mais engajadas. Então, isso traz uma grande complexidade, que é o que você não vê em projetos menores, né? E tem um detalhe que os projetos grandes, eles exigem mais velocidade, porque geralmente são projetos que precisam atender uma demanda de mercado, uma necessidade que foi posta. Seja por um requisito legal, seja por uma questão comercial, mas tem que ter uma velocidade, uma agilidade maior. Então, trabalhar essa colaboração fica muito mais difícil, especialmente nos dias de hoje que a gente tem o trabalho remoto, as pessoas trabalham em diversas partes do mundo. Então, isso traz um grau de complexidade maior para a gestão, sabe? Eu vejo dessa forma. Pessoal, vamos dar um presente para quem está nos escutando aqui agora? Opa, bora! Bora lá? É o seguinte, quais são os passos para a gente fazer um bom planejamento? O Instituto Minery, nós somos uma escola, né? É mais que uma escola. O conhecimento é um valor para nós. Então, vamos gerar valor para quem está conosco assistindo a esse podcast. Vamos lá, as fases do planejamento, quando eu começo e até eu entregar, quais elas são? Fala aí um pouquinho para nós, pessoal. Bom, a gente começa lá pelo PMBOK, né? Ele que é especialista até melhor do que eu, mas pelo PMBOK a gente tem a iniciação, que é ali onde a gente faz o termo de abertura do projeto, a gente faz a declaração de escopo do projeto, né? E aí a gente define um objetivo de prazo e um objetivo de custo, né? Praticamente isso. Aí a gente tem a fase de planejamento, que aí é onde você começa a trabalhar com o teu escopo já definido, você já deve ter aí uma engenharia, uma lista de quantitativos, e aí você coloca isso ao longo do tempo. Você tem a fase de monitoramento e controle, que aí é uma fase que o planejamento tem que estar muito bem fechado, daí depois eu passo a palavra para ele, se você quiser, a gente faz uma explanação maior. E aí você tem que estar com um planejamento muito bem fechado, muito bem arquitetado para você poder conseguir fazer um bom monitoramento e controle, controlar ali, ter os seus KPIs ali de uma maneira bem visível para todos e bem clara, né, de uma maneira bem clara. E aí tem a fase da qualidade, que é uma equipe que você precisa estar ali monitorando a qualidade daqueles fatos, e o encerramento. Esqueci de alguma coisa, Júnior? Não, eu acho que é bem por aí. Eu diria até que dentro desse escopo todo, né, dessa estrutura, melhor dizendo, toda, o que a gente tem que observar também? Algo também que é um mito, né, que ficou perdurando aí por muito tempo. Eu preciso ter todas as informações para começar a planejar. E de verdade, na fato, você não precisa. Raramente você vai ter todas as informações para começar. Você só precisa avaliar se o que você tem já é suficiente para gerar já alguma entrega de início, alguma entrega esperada para começar a planejar, inclusive. E tudo isso parte de você entender o case de negócio, né? Ou seja, qual é o objetivo desse projeto? E aí é uma das falhas de alguns projetos que eu vejo. As equipes são
definidas. Ó, vai ser Michele, Marina, Júnior, vocês fazem parte da equipe. Tá, e o que é o projeto? Não, tá aqui sua tarefa, tá aqui a sua tarefa, tá aqui a minha tarefa. Isso é um erro, Júnior? Esse é um erro muito crítico. Muito crítico. Imagina que se o projeto hoje tem a visão de gerar valor, como é que você pode admitir uma equipe que não sabe qual é o real objetivo do projeto? Aí você tem só as pessoas que executam tarefas e nada além disso. Será que as pessoas que fazem parte daquela equipe, elas sabem qual é o impacto daquela pequena tarefa que ela está fazendo por todo? Sim. Né? Então isso é extremamente importante. Então eu diria que para a gente começar um projeto dentro dessa estrutura que a Michele trouxe, um passo antes era o alinhamento com a equipe. Sim. O objetivo do projeto é esse. Nós queremos sair do nosso ponto A e chegar a esse ponto B. Todo mundo entendeu? Tá claro para todo mundo? E até mesmo, Júnior, é a gente fazer ali, por exemplo, eu não sei se você concorda comigo, fazer o desdobramento de metas do projeto. Perfeito, sim. E incluir os objetivos da equipe dentro do projeto. Eu trabalhei com uma gerente que ela fazia isso trimestralmente. É perfeito. Como é que era na Como prática? é que funciona? Imagina um projeto plurianual. Você tem um projeto aí que ele dura 3 anos. Então, a cada 3 meses, você olha para frente mais 6 meses. E aí, dentro de 3 meses, você tem vários objetivos do projeto. E aí, você chega para a sua equipe e fala o que você vai fazer para alcançar esses objetivos aqui do projeto. E aí o que acontece? Dentro de compartilhamento de conhecimento, a gente começa a trabalhar com envolvimento de equipe. E o comprometimento vem da onde? Do envolvimento. Do envolvimento. Não existe equipe comprometida sem estar envolvida. E aí, complementando a fala do Júnior, é a pessoa saber o porquê que ela está ali. Porque às vezes a pessoa entra num projeto e fica controlando um dado que ela não sabe para que ela está controlando aquele dado. Por que ela está controlando aquele dado? Então, a partir do momento em que você chega e fala bem assim, olha, você está controlando, nem que seja assim, um dado de prego, você está controlando quantidades de prego que você gasta por dia aqui. Mas você sabe por que você está controlando isso? Ah, por quê? Ah, porque você está num empreendimento que vai impactar vidas, você está num empreendimento que vai fazer isso. Quando você chegar lá daqui a 10 anos que você olhar para esse empreendimento, você fala assim, eu contei o prego daquela obra, eu contei o prego. E você provavelmente vai estar lá na frente, né? Vai estar num outro cargo mais acima. Mas você vai olhar para trás e vai falar, eu contei o prego daquela obra. Mas é você falar da importância que seja um prego, mas você falar dessa importância. Então, aí é que vem o envolvimento, é quando a pessoa sabe por que ela está ali. Isso é ótimo, porque assim, se a gente falar dos passos, é quase que assim, né? A iniciação, que você faz o planejamento, desenha o escopo como você trouxe, faz um termo ali, algumas empresas nem usam mais, né? Mas enfim, e aí parte para o planejamento inicial, a execução, você vai acompanhando os primeiros passos de execução, você entende que no início do projeto, o seu projeto está mais exposto ao risco, porque no início tende-se a ter menos informações, né, sobre aquele projeto. À medida que o projeto vai crescendo, vai ganhando corpo, vai se gerando mais maturidade, você vai conhecendo mais o entorno ali do seu projeto, a tendência é diminuir os riscos, né? Mas, à medida que o projeto evolui, você tem a chance de ter mais custo, porque a mudança fica mais cara. Então, ou seja, esses passos iniciais, eles precisam ser muito bem delineados. Envolvimento, engajamento da equipe, entendimento ali de qual é o real objetivo, né? De onde aquilo vai levar a empresa, a organização, para que você possa construir. Então, Marina, eu te diria que mais do que saber todos esses passos, é trabalhar esse envolvimento inicial. Isso faz toda a diferença lá no final do projeto. Toda a diferença no final do projeto. Muito bom. E eu fico pensando no papel de cada pessoa, né? Assim, a gente tem o planejador, a gente tem alguns níveis de gestão e a gente tem a equipe, né? E muitas vezes um não entende o papel do outro, né? Pode acontecer isso. Até brinquei com o Júnior, né? Na hora que ele chegou, chegou o ferrinho de dentista, porque o Júnior realmente ficava, e aí, Marina, você como gestora, você tem todas essas entregas, e aí, tá no prazo, não tá, qual que é a justificativa, qual que é o risco desse atraso, enfim, né, Júnior? A gente conversava bastante
bastante, né? A gente trabalhou, então, juntos há alguns anos atrás. E era assim, né? Então, assim, aí começa alguns conflitos, aí a equipe fala, olha, pra você ver ali meu gestor me mandando, não sabe como é que é na ponta. E aí tem o rixa de uma equipe com a outra equipe, porque não conseguem ter visão do todo, né? E eu queria conversar um pouco com você sobre o papel de cada um. Vamos começar aí, papel das equipes que tem planejador e gestor. Como é que é essa relação? Planejador e gestor, né? Vamos pensar. Quando a gente fala de planejador, eu vejo o gerente de projeto, o analista de projeto, a pessoa que está ali digamos, na linha de frente de toda essa organização, né? E aí, especialmente equipes matriciais, em empresas matriciais, que você tem ali a figura um pouco funcional ali do gestor de área, o gestor de RH, o gestor de marketing, o gestor de compras, em que você precisa envolver as pessoas que para um projeto. Por isso que é tão importante ter os papéis muito bem definidos. Porque imagina que o gestor do cara, ele é gestor no dia a dia, na rotina de trabalho da área. Mas dentro do projeto, aquela pessoa faz parte da equipe do projeto. Então, no que diz respeito ao projeto, ela responde para o planejador, para o gerente do projeto. O PMO, né? O PMO e por aí vai. Então, é preciso ter essa separação muito bem clara dentro das empresas. E aí é preciso, uma coisa que você trouxe, ter a maturidade, trabalhar a maturidade dessas pessoas. O membro da equipe, ele precisa entender, não é que ele tem 2 chefes, mas ele está trabalhando em frentes de trabalhos distintas. Sim. E cada frente de trabalho tem ali o seu responsável. Né? Isso é um grande desafio. Porque quando você vai para uma empresa projetizada, que são as equipes de projeto, o cara trabalha naquele projeto, terminou o projeto, ele vai para outro projeto, ele só tem um gestor de projeto ali que faz todo o papel administrativo, inclusive. Quando não é nesse cenário, aí fica mais difícil. Então, e aí entra um dos papéis do gestor de projeto, do planejador, né? Desenvolvimento das equipes. Eu gosto de pensar o seguinte, se eu estou numa equipe de projeto e ao final de um projeto ou de um ciclo de projetos, se a minha equipe não cresceu, não se desenvolveu em nada, eu falhei muito grande. A minha falha foi enorme. Porque esse é um papel, trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Se a gente pegar, inclusive, hoje, o próprio PMBOK traz isso, né? De uma das responsabilidades do gestor de projeto, trabalhar o desenvolvimento da sua equipe. Fazer com que ao final de cada projeto a sua equipe tenha adquirido um novo conhecimento, uma nova habilidade. Novas habilidades. É essencial. Incrível. E aí, Michele, o papel de cada um? Eu penso da seguinte forma, o gestor de projetos, ele é um administrador e o planejador é o cara que toca o bumbo. É o cara que dita o ritmo da obra. É o cara que chega para o gestor e fala bem assim, não vai dar tempo, do jeito que tá, a tendência é atrasar, ou a tendência é adiantar, porque existem às vezes alguns casos que você, né, tem alguma mudança de escopo, você consegue adiantar. Ai, que bom, eu vou adiantar a obra, tá, beleza, mas tem dinheiro para pagar esse adiantamento? Né, tá dentro do orçamento? Não, então o que a gente vai ter que desacelerar? O que a gente vai ter que acelerar? Então, é isso daí que o planejador, ele precisa ser esse suporte para o gestor. Porque o planejador, ele está ali olhando os dados e informando para o gestor. Agora, o gestor, ele tem a engenharia, ele tem os contratos para administrar, ele tem compliance em cima dele, ele tem auditoria, ele tem eu e minha equipe. Todos vocês. Ô, Michele, você não acha, por exemplo, que tem também, o que você pensa disso também, né? Você tem um planejador e você tem um gestor. Rola ali um pouquinho também de ciúme, de conflito entre os dois, o medo da perda ali do poder, né? Do status, da posição, né? Tem isso também, né? Eu tive vários problemas com vários gestores, porque eles achavam que eu queria tomar o lugar deles. Mas, na realidade, eu estava ali falando para ele, olha, eu tô levantando a bola. Vai lá e saca. Tô te ajudando, né? Tô te ajudando, levanta a bola. Vai lá e faz o ponto, né? Isso, toma, vai lá e levanta. Não, aí, né, enfim, vários conflitos que a gente teve em relação a isso daí. Também teve um pouco de imaturidade minha nessa época. Eu devia ter um pouco mais de negociação, um pouco mais de treinamento, né, para poder falar. Mas a vaidade rola, sim. E assim, o planejador, ele precisa entender que ele não é a estrela é o gestor. Mas você sabe que eu acho que aí é que entra o papel da organização?
que é o que a gente estava falando agora há pouco, qualquer área de projeto ou de planejamento, enfim, se não tiver um patrocínio consistente, né? O que é o patrocínio? É o cara que está lá na alta direção, é o CEO, é o diretor, seja quem ele for, que está patrocinando, que está bancando aquilo ali. Se ele não tiver engajado com o gestor, se ele não tiver alinhado com os objetivos do projeto, se ele não estiver participando, claro que ele não vai estar envolvido no dia a dia, porque o papel dele é outro. Mas se ele não estiver acompanhando, não estiver recebendo informações até para atuar nesses conflitos, é o cara que vai apaziguar e que vai falar, opa, isso aqui é com fulano, isso aqui é com Beltrano. É o sponsor, né? É o sponsor. Então é o cara que tem que dar esse apoio, porque senão não vai rodar. Não vai rodar. Concordo. Muito bom, gente. A gente falou aí dos papéis, discussão, assim, sincera, muito boa, né? Assim, legal demais. E a equipe, pessoal? Porque a equipe também, às vezes, tá ali na ponta, tem que executar e fala, tá mandando eu fazer, pedindo para eu fazer, mas não tá vendo que eu já tô sobrecarregado? Eu queria estar fazendo, era outra coisa lá, né? E às vezes a própria equipe cria um ambiente ali difícil, né? Algumas vezes, às vezes por estar desalinhada, né? O que é esperado da equipe num projeto, gente? Que tipo de comportamento, como que as equipes devem se portar quando elas têm o gestor, o planejador e toda essa estrutura? Deve achar que aquilo é mais uma cobrança ou aquilo ali é um suporte para organizar atividades na ponta? Como é que vocês veem? Eu acho que tem uma linha bem tênue aí, Marina, porque essa questão ela é um pouco sensível, considerando que depende muito da forma como o gestor, o planejador, ele cobra, da forma como ele alinha, da forma como ele delega. Né? Você tem gestores que simplesmente largam no colo e tá aí, Michele, só quero o resultado. Né? Não entendem um sentido real da palavra delegar, não sabem fazer isso de forma adequada. Isso gera conflito, gera estresse, gera retrabalho e uma série de outros fatores. Mas, tirando essas questões, deixando de lado, pensando, digamos, no mundo ideal, eu vejo que o papel do gestor é o alinhamento, que é o que você falou. Né? Então, se a equipe está desalinhada, a culpa é do gestor. Se tem alguém satisfeito com o que está fazendo, a culpa também é do gestor. É o gestor que seleciona a equipe, é o gestor que treina a equipe, é o gestor que delega as tarefas, é o gestor que acompanha. Né? Então, assim, tadinho do gestor, porque a equipe dele não está entregando. Não, a culpa é dele, cara. Sabe? Seleciona devagar e dispensa rápido. Se você tem alguém na equipe que não está entregando, não está alinhado com os objetivos do projeto, não está no mesmo ritmo da equipe, você tem que agir rapidamente. Você tem que estar ali acompanhando para tomar as ações necessárias. Se você não faz isso, a culpa é sua. Né? Então, quando eu brinquei, a culpa é sempre do gestor de projeto, é claro que existe um pouco de exagero nessa fala, mas, por outro lado, uma determinada perspectiva, uma boa parte é. Não é papel dele desenvolver as pessoas, fazer com que as pessoas saiam melhores do que entraram? O que ele está fazendo? Que aula para os nossos gestores, né, gente? Pelo menos eu estou aqui refletindo sobre a vida, tá, Júnior? Mas eu ainda volto lá no envolvimento. Porque eu acho que quando você tem o envolvimento da equipe junto com o objetivo do projeto, você está ali informando, você está ali dizendo a importância daquele trabalho. E eu tô te falando isso assim, eu tive uma experiência dessa, Júnior, com o pessoal de operação. Que o pessoal da operação, às vezes, eles não entendem tanto das técnicas que a gente utiliza de gestão. E eu estava ali no chão da fábrica, vamos dizer assim mesmo, e com dificuldade de rodar os deles. Com dificuldade. E graças a Deus, eu fui ali fazendo um envolvimento, eu fui conversando com eles, eu fui entendendo. E aí, o que eu comecei a fazer? Bom, não adianta eu falar com eles de algo plurianual, eu vou falar de mensal. Perfeito. Aí eu falei, olha, nesse mês a gente tem essa meta aqui. Eu dividi essa meta em semanas. Então, essa semana você tem que fazer isso, na semana que vem isso, nessa semana isso. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou colocar isso aqui num quadro. Aí fui pro famoso PERT no quadro, né? Que nada mais, nada menos do que o pessoal fala linha de balanço, outros usam outros nomes, mas é o nosso PERT. Fui lá, coloquei no quadro, coloquei lá os post-itzinhos e falei com ele bem assim, hoje você tem essa e essa e essa e essa tarefa para fazer, com post-it mesmo. Se o que você fizer, você coloca aqui para concluir, do que você não fizer, você coloca lá para frente. E coloquei o nome dos encarregados. Eles começaram a ficar com vergonha.
no final do dia. Gestão à vista. Gestão à vista, Aí, ó. Eles começaram a ficar com vergonha. Com post-it. Com post-it. Por quê? Porque aí, principalmente homem, aí a gente teve um pouco da psicologia, homem é mais visual. Né? Então eu falei, eu vou usar isso ao meu favor, que eles são mais visuais. Então coloquei o nome deles lá e aí fulano tá com 2 post-its. Essa era a mentalidade deles. Fulano tá com 2 post-its, fulano tá com 3, fulano tá com 4. Ih, fulano, você atrasou, você não vai entregar não. Olha só. E no final da semana eles já estavam bem assim, não, ó, pra semana que vem não adianta você me colocar só isso, você pode colocar mais que eu consigo. Porque é aquela coisa de vencer os post-its. O envolvimento, isso. Olha só. Os post-its para ele, a gente teve o envolvimento na meta mensal, porque era uma galera da produção, então a gente teve que fazer o envolvimento mensal. Legal. E aí, como eu te falei, teve o desdobramento de metas com revisões a cada 3 meses para projetos plurianuais também, eu acho bem bacana para a gente poder conseguir, mas sempre com envolvimento. Isso que você está trazendo é exatamente o ponto que eu trouxe. Você encontrou mecanismos de trazer o engajamento, de trazer a equipe para perto de você. É isso. Né? Então, ou seja, a gente volta na mesma. É a responsabilidade do gestor. É a responsabilidade gente, do gestor. Com vocês dois gigantes do planejamento, queria fazer uma pergunta de milhões aqui. Eita. Bora lá. Imprevistos acontecem. Sim. Como lidar com os imprevistos e desvios? Como é que é isso na prática? Imprevistos e desvios, vamos lá. Qual a diferença, né? É bom a gente até entender isso, né? Porque assim, vamos dizer que o imprevisto ele pode trazer o desvio, ou dependendo se você agir a tempo, não vai gerar impacto algum, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, é muito fácil eu chamar tudo de imprevisto, né? Acho que talvez esse seja o centro da discussão. É muito fácil eu chamar tudo de imprevisto, mas será que de fato é imprevisto? Ou eu que não fiz o meu planejamento de risco, eu que não avaliei todo o entorno do projeto para considerar todas as variáveis? Entende? Então, assim, quando eu faço isso bem feito, ok, tem coisas que eu não consigo saber se vai chover, ou a intensidade de chuva, ou por quanto tempo vai chover. Tudo bem? Mas se eu estou fazendo uma construção num período de chuva, eu já sei que existe um risco de chover. Quais são as iniciativas que eu vou tomar para mitigar aquele efeito? Sabe? Então, assim, eu acho que a grande questão é essa. O quanto eu estou trabalhando bem a gestão de risco, o quanto eu estou considerando todas as variáveis para que eu possa me resguardar. Ter reserva de orçamento, ter reserva de prazo, as famosas gordurinhas ali para acomodar esses imprevistos. Não, Júnior, mas de fato é imprevisto. A gente fez todo o nosso trabalho bem feito, a gente não contava com isso. Sim. Opa, então agora vamos avaliar o impacto disso. Isso. E aí é um erro que eu vejo grande parte das empresas, das áreas cometerem. Eu avalio o impacto, mas eu não resolvo a causa. Eu só fico focado no impacto. É igual dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça recorrente, está sempre tomando Neosaldina, por exemplo, Você não resolve. você não resolve. Sua dor de cabeça vai continuar voltando. Até o momento que você fala, opa, deixa eu ver se tem alguma coisa na minha casa, e você descobre que debaixo da sua cama está cheio de mofo. Aí você vai tirar o mofo dali, sua dor de cabeça não volta. Então, a questão do imprevisto é essa também. Aconteceu, eu fiz a minha avaliação, mas eu tenho que ver a causa. O que está me gerando isso? Para eu ir direto na causa. Então, assim, é o que eu vejo, sabe, sobre imprevisto. E como é que você lida com isso, Júnior? Começou a trazer, assim, a gente vê imprevistos e os impactos deles nos desvios, que é quando eu devia ter entregue alguma coisa, ou eu devia estar em tal patamar e eu não estou, ou não entreguei, né? Como é que você lida com isso no dia a dia? O primeiro ponto é esse, né? Assim, se eu fiz meu papel, meu dever de casa bem feito e estou resguardado ali com toda a gestão de riscos, e estou monitorando, porque também não adianta só fazer para inglês ver, né? Só falar que eu tenho e não usar isso como ferramenta. Se eu estou fazendo isso, eu já fico mais tranquilo, porque eu sei que se isso se materializar, eu sei quais ações eu preciso tomar para resolver. Mas quando é um imprevisto mesmo, o primeiro ponto é avaliar o impacto. Isso vai trazer impacto onde? É no custo? É no prazo? Sabe? É no escopo? Entendi o impacto dali? Opa, quem são os especialistas que eu posso trazer para a gente discutir os possíveis caminhos de solução? Né? E não é querer tomar a decisão sozinho, então é discutir a solução. Tem coisas que são mais urgentes, que aí é regime de contingência mesmo. Sim. Né? Romper uma barragem.
para tudo que você está fazendo e foca naquilo. Não, é algo que a gente consegue parar, planejar e achar os possíveis caminhos ou até testar os possíveis caminhos. Então vamos testar os possíveis caminhos para poder implementar. Então acho que depende muito do seu contexto e da sua habilidade de enxergar ali a situação, sabe? Muito bom. E aí, Michele? Um dos pontos que eu também vejo aí, além complementando, né? Porque você foi perfeito aí nas suas analogias que você fez e nos seus exemplos também. Mas ainda complementando, é sempre sobre clareza e transparência, Boa. sabe? Sempre. Boa. Sempre. Porque o que acontece? Quando você tem um desvio, principalmente quando ele é negativo, e que ele envolve a parte de custo, nem prazo, tá? Porque às vezes fala bem assim, vai atrasar quanto? Aí você fala, 17 dias, 3 meses. E no custo? Nada. Tudo certo. Beleza. Agora, quando tem no custo, aí você tem que ter muita clareza e transparência para chegar e falar, olha, foi isso que aconteceu, e mesmo não foi mitigado pelos riscos, porque às vezes também a equipe de riscos não mitiga tudo. Eu estava conversando hoje com uma especialista de risco, onde ela falou bem assim, você, na época, porque era quando eu estava em FEL 3 na obra, né? Naquela época lá a gente estava fazendo uma sessão de riscos e você falou que o restaurante não era risco. Aí eu falei, porque eu tinha um papel onde me dizia que o restaurante tal ia atender aquela obra. Então não era um risco para mim. Eu tava, né? Eu tinha tudo ali. Aí eu falei com ela, mas a obra fez um método não destrutivo lá, né? Uma perfuração, em que você não mapeou o risco e tá lá. Tá atrasando a obra. E aí? Aí ela falou bem assim, tá na contingência? Aí a primeira coisa que ela falou, tá na contingência? Eu falei, me falaram que sim, porque eu não tô acompanhando mais a execução. Me falaram que sim. Então tá bom. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Mas o que causou isso? Foi aquilo que ele falou, que foi perfeito. O que causou isso? Qual é a causa? E qual é a lição aprendida que a gente leva disso daí? E eu vou te falar, tem coisas que são tão sensíveis, Michele, porque assim, vou trazer um exemplo prático. Importação de equipamento. Então, estou trabalhando no projeto de implantação do Centro de Pesquisa do Senai. Tinha muito equipamento importado para poder suportar, né, as pesquisas realizadas pelos institutos. Então, a gente já teve caso, por exemplo, do equipamento chegar e o equipamento não passar pela porta. Nossa. E aí? Porque ninguém previu um risco sensível também. Como esse. E aí? A minha experiência foi, né? Eu era responsável pela entrada e saída de pessoas em áreas de ZAS, né? De zona de autossalvamento, dentro de área operacional. E eu tinha acabado de instalar uma cancela tecnológica que passava com crachá, que lia treinamento, que fazia mas tudo. Que não passava o equipamento. Mas aí tava tendo uma obra dentro lá que precisava de passar uma peça gigantesca e eu acabei de fazer minha entrega, tive que desmontar tudo para passar a peça e foi, né? E aí foi erro de planejamento integrado, né? Que foi um tema que a gente nem conseguiu falar aqui, né? Mas é uma experiência muito frustrante, tem que lidar e aí é isso, transparência e foco na solução, né, Júnior? Foco na solução. Sempre me falou isso, muito. Menos matar como é que fala? O mensageiro e foco na solução. Pessoal, mas aí, olha só, um momento de descontração, né? Vocês acreditam que eu comprei uma geladeira que não passava na minha porta? Michele, planejadora, nossa planejadora. Oi, gente, eu tive que abrir as portas da geladeira e virando ela, virando, até ela conseguir entrar na minha sala. Foi tenso, viu? Pessoal, tá bom demais o nosso bate-papo, incrível. Eu queria fazer um convite para vocês, né? A gente queria falar de ferramentas, a gente falou de várias coisas, mas vamos escrever para o blog do Instituto Mineri? Vocês topam? Um artigo em conjunto para a gente desenvolver um pouco melhor esses temas de cultura, de pessoas, das fases, né? Saiu aqui um FEL 3, né? Sim. Saiu. Você quer até falar um pouco para nós o que é o FEL 3? Então, a gente tem lá na metodologia FEL, aí é uma metodologia FEL, a gente tem FEL 1, FEL 2 e FEL 3. FEL 1 ainda é o estudo ali, né? A ideia inicial. A ideia inicial dali do que você vai fazer do seu projeto.
A gente tem ali o FEL 2, que é o básico. Aliás, o FEL 2, que é o conceitual, o FEL 3, que é o básico, e aí a gente tem na execução detalhado, a engenharia detalhada e a execução. Muito bom. É como se fossem portões ali, né, de aprovação. Exatamente. Isso é fantástico, porque a gente estava até conversando agora há pouco, né, Michele? O nível de criticidade com os requisitos, com os critérios de aprovação, ele é muito grande. Isso traz para a empresa, para o empreendimento, um nível de assertividade muito maior, né, e menor exposição a risco. Você imagina que se no FEL 1 você tem várias ideias ali, e se algumas delas não respondem positivamente a todos os requisitos, ou ela não vai para frente, ela é cancelada, ou ela tem que ser revisada. Passou do portão 1 do FEL 1, vai para o FEL 2, que é o conceitual, né? Isso. Se não atender os requisitos ali para ser aprovado como conceitual, ou ele volta ou ele é cancelado. Então, seja, se aumenta a sua chance de sucesso nos seus projetos. Mas aí são projetos que a Michele tem experiência, são projetos gigantescos, né, Michele? Sim, mas aí olha só, a gente está falando aqui de grandes projetos, ok, beleza. Agora, e quando a gente tem projetos pequenos, os brownfields, né, que a gente tem projeto de manutenção. Aí, a gente conversando aqui também em off, né, o projeto da manutenção, eu acho ele bem desafiador. Por quê? Porque a gente tem que saber se o equipamento que vai chegar, né, vai caber, eu não vou ter que desmontar a obra toda, né? E eu tenho que saber também qual é a expectativa do meu cliente, porque o meu cliente de brownfield, ele não é o gerente daquela área, ele é o operador. É o cara que vai operar aquele equipamento, é ele que é meu cliente. É o próximo equipamento que vai receber os insumos daquele equipamento que eu estou trocando. É ele que é o meu cliente, é aquele equipamento que é o meu cliente, é o operador daquele equipamento. Eu estou mapeando ele direito? Eu gosto de pensar, se você está planejando um projeto, você vê o Joãozinho, a Mariazinha no cantinho lá da sala, pode ir lá e conversar, porque ele vai ter informação do seu projeto. O dia a dia é eles que sabem, não é eu. Não é eu lá que fico ali dentro do meu computador, não. Quem sabe são eles, as dificuldades, quem sabe são eles. Pessoal, olha que incrível. Hoje, aqui com a gente, nós temos gestores, planejadores, pessoas das operações, das pontas, pessoas do corporativo, pessoas que trabalham no empreendedor, pessoas que estão nas consultorias, todos nos assistindo. Espero que esse podcast tenha sido inspirador para vocês. Falamos de muitas coisas e eu queria falar demais, tá? Mas para a gente encerrar, porque está chegando na nossa hora, queria que vocês fizessem as considerações finais, visão de futuro, ou um insight aqui, trouxesse um insight da nossa discussão, para a gente começar a nos despedir dos nossos ouvintes. Oh, que pena, mas teremos outras oportunidades, porque é um assunto que demanda... É vasto, né? Tem muita discussão. Vasto, João, muito vasto. Olha só, você falando aí, Marina, me ocorreu uma coisa que é extremamente importante, também é uma outra bandeira minha. Para que você tenha sucesso nas suas iniciativas por meio de projetos, de um planejamento adequado, com tudo que a gente discutiu aqui, eu acho que o principal ponto a ser garantido, você citou aí o planejamento integrado, que é uma outra seara de discussão, mas você precisa garantir que a organização como um todo fale de projeto, que a organização toda entenda e conheça os projetos que estão acontecendo. Porque se o cara do RH, ele está contratando alguém que é para atuar num projeto e não sabe para que o cara vai fazer, por que tem que ser aquele perfil, o que ele tem que investigar na hora de contratar, ele está gerando impacto negativo para o projeto. Sim. Só que ele precisa ter essa visão. O cara de compras, ele precisa saber que se ele não seguir os procedimentos corretos de compra, se é um projeto com recurso público, ele vai gerar problema na prestação de contas do projeto. Então, ou seja, é preciso que haja um envolvimento da empresa como um todo. Claro que a empresa não precisa estar no dia a dia do projeto, o restante da empresa, mas precisa conhecer os projetos, os objetivos. Ô, Júnior, a gente trabalhou juntos, né? Eu era gestora de um projeto, né? De um projeto enorme, e o Júnior, a gente trabalhou em conjunto mesmo, era o planejador, né, Júnior? Experiência super bem sucedida, foi maravilhoso. Foi ótimo. Tenho o Júnior aí como um amigo da vida. Obrigada, viu, Júnior, por estar aqui. Mas eu queria que você falasse o seguinte, né? Assim, que hoje você presta esse apoio de planejamento para as empresas, né? Então, assim, quem tiver interesse, conta para nós como é que funciona. Então, Marina, ao longo da minha trajetória eu trabalhei muito com a implantação de escritório de projetos, né? E qual que é o grande ganho de um escritório de projetos? Você tem uma visão integrada dos seus projetos.
os recursos eles são compartilhados entre os projetos. Você não aumenta a sua equipe de forma exponencial, né, de forma proporcional à quantidade de projetos. Então, trabalhando muito tempo nisso, eu decidi, né, fundar a JMA, Consultoria Empresarial, que é uma empresa especializada na implantação de escritório de projetos, treinamento de equipes de projetos, né, para ajudar as organizações a melhorar ali seus resultados por meio de projetos, né, mostrando que não é só ter ferramenta, não é só ter o MS Project ou Primavera instalado. Existe algo por trás ali que precisa funcionar. Trabalhar o desenvolvimento das pessoas, entender os processos de gestão. Cada escritório de projeto pode ter uma particularidade, então você precisa adaptar ali os processos para a realidade de cada empresa, e é isso que a JMA faz hoje. Perfeito. Então, quem ficar interessado, vai até o blog do Instituto Mineri, que a gente vai deixar um artigo para vocês. E lá vai ter os nossos contatos e os contatos ali do Júnior, né, Júnior? LinkedIn, né, redes sociais. Isso aí. E aí, Michele, considerações finais? Planejamento não é cronograma. Que frase foi essa, Jesus? Essa devia ser tatuada, gente. Planejamento não é cronograma. Cronograma não é índice de produtividade ao longo do tempo. O seu planejamento você precisa entregar valor e o seu cronograma precisa estar explicitado esse valor. E esse cronograma ele precisa ser comunicado à sua equipe de projeto, ao seu cliente, e dentro desse cronograma você também tem que colocar qual é o valor e o que você vai entregar dentro do seu cronograma. Muito bom. Pessoal, eu tive uma experiência na Vale, e quando eu conheci a Michele lá na Vale, inclusive, Michele, obrigada, veio do Espírito Santo para conversar conosco, né? Que experiência. Estamos, como é que fala? Interestadual. E é isso. O Instituto Mineri está com essa proposta de conversar mais com o restante do Brasil, sair do bairrismo de Minas Gerais, né? Sair do quadrilátero ferrífero. Então, obrigada pela sua presença. E eu me recorri a Michele algumas vezes, e quando eu era gestora lá na Vale, né, Michele? Obrigada por toda a generosidade. E a Michele é uma pessoa muito acessível, pessoal. Então, se tiver dúvidas aí sobre planejamento de grandes projetos, ou até projetos de médio porte, acho que de pequeno não, né, Michele? Não é muito mais de médio de grande porte. Falo pela Michele, tá? Ela é muito acessível. Entre em contato com ela, né, Michele? Sim. Vou deixar meu LinkedIn lá no blog. Isso aí, a gente vai escrever juntos. Sim. Pessoal, foi um prazer, discussão muito rica. Estamos chegando ao final e para a gente finalizar, queria só dizer que nós estamos abertos aos patrocinadores, aos novos patrocinadores da temporada de 2025. Então, se tiver interesse, vai ter o link ou abaixo ou acima em algum lugar, procura aqui, clica para entender um pouco mais e para vocês também investirem e nos ajudarem nesse projeto, que hoje é um projeto de iniciativa, né, das pessoas que estão aqui, do produtor do Instituto Mineri, dos convidados, né, ele não tem nenhum fim lucrativo, mas a gente precisa dar alcance para isso, né, Júnior? A gente precisa trazer talvez mais pessoas, ajudar com recursos, enfim, mais equipamentos, impulsionamentos. Então, a gente está aberto aí aos patrocínios. É isso, pessoal. Estamos chegando ao final. Muito obrigada e até a próxima. Tudo tem mineração, tudo tem mineração.